Bom, vamos lá. Eu vou começar o programa falando a respeito disso. Nós estamos no mês de agosto, que é o mês dedicado à conscientização da esclerose múltipla. Em julho do ano passado, foi feito um mapa da esclerose múltipla e foi constatado que 30 mil brasileiros convivem com a doença. Isso ano passado, esse ano ainda não temos esses dados. Quando comparado a um estudo mais anterior, que foi publicado em 2008, houve um aumento de 10% no total de pessoas diagnosticadas com esclerose múltipla. A boa notícia é que todo mundo também registrou-se uma melhora na qualidade de vida desses pacientes. A gente fica feliz, né? De qualquer forma, foi classificada no Brasil como uma doença rara, a esclerose múltipla, tá bom? E ainda é muito pouco conhecida. É por isso que a gente vai abordar esse tema aqui agora no programa. A gente quer que você tenha conhecimento, sabe por quê? Porque pode ser que você tenha e você não saiba. Você está com fadiga? Tua visão às vezes fica dificultada? Às vezes você tem dificuldade na fala? Pois bem, são sintomas, dentre outros. E se isso está recorrente, pode ser que você tenha esclerose múltipla e não sabe disso. Tem gente que depois de 2 anos acaba sendo diagnosticado com a esclerose múltipla. Os pacientes acabam recebendo medicamentos para tratar, né, a esclerose que não tem cura. É gratuito. Por meio do Ministério da Saúde, os pacientes não contam com serviços multidisciplinares para atender as especificidades da doença, mas existe aqui na nossa cidade algo que pode te ajudar se você já foi diagnosticado com esclerose, e a gente vai falar disso já já. Eu tenho o prazer de receber as meninas aqui para falar mais profundamente a respeito da esclerose. Aqui do meu lado está a Célia Martins, que é presidente da ALPEM, que é a Associação Londrinense dos Portadores de Esclerose Múltipla, e também a Michele, que é professora e fisioterapeuta. Tudo bem, gente? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, eu acho que a gente tem que desmistificar a esclerose, porque tem gente que fala assim, aquela pessoa lá esclerosada. É um termo totalmente errado usado, né, para dizer que a pessoa tem esclerose múltipla. Boa tarde a todos. Na verdade, a esclerose múltipla é uma doença crônica, né, ela é degenerativa. E esse termo esclerose é em virtude do acometimento do neurônio. Na verdade, a esclerose múltipla ela afeta o nosso neurônio. A gente tem como se fosse uma camada que protege o nosso neurônio. Uma capinha? Uma capinha, que chama bainha de mielina. E com essa doença, ela afeta essa capinha e as informações não vai do cérebro para o nosso corpo, nem chegam do nosso corpo para o cérebro. Então, forma como se fosse uma placa esclerótica. Por isso que as pessoas, às vezes, acham que esclerose múltipla, a pessoa está esclerosada. Mas tá com o fato... demência Isso. mental. Não. É errado, né? Esse é um grande problema que nós, pacientes de esclerose múltipla, enfrentamos. Que quando você diz para alguém, eu sou um paciente de esclerose múltipla, a pessoa imagina que você está esclerosado, que você tem demência. Tá errado. A Célia tem esclerose múltipla, ela tá afirmando isso com propriedade. É errado a gente falar isso, viu, gente? Como que você vive hoje, Célia? Você tem qualidade de vida? Como é que tá a tua vida com a esclerose múltipla? Bom, hoje eu posso dizer que tenho uma vida razoavelmente equilibrada. Eu consigo equilibrar bem os sintomas da doença com o meu dia a dia. Uhum. Porém, eu tenho um apoio muito grande da minha família. Eu também fui buscar conhecimentos para poder conviver com essa doença, porque isso é necessário. É uma maneira de a gente conseguir conviver melhor com a doença, porque ela realmente ela debilita muito, né? Deixa eu ler aqui rapidamente e daí a professora Michele vai falar pra gente alguns sintomas que são reconhecíveis num paciente com esclerose múltipla. Então, fraqueza muscular nos braços e nas pernas, formigamento em alguma parte do corpo. Presta atenção se você está sentindo isso aí, gente. Desequilíbrio ou falta de coordenação motora, visão dupla ou perda de visão, problemas na fala e na audição,
tremor nas mãos, fraqueza ou cansaço exagerado e depressão. São sintomas de uma pessoa que tem esclerose. Isso, na verdade, esses sintomas, geralmente a esclerose múltipla aparece em população jovem, com o início dos sintomas de 20 a 40 anos. E afeta mais as mulheres. Você pode ter uma queixa de formigamento, um formigamento no braço, uma perda de força muscular súbita, né? Aparece, depois desaparece. Você pode ter um borramento da visão, uma dificuldade de enxergar, de escutar. E como a esclerose múltipla, geralmente ela aparece em surtos, então se você tem um processo inflamatório, né? Você tem um surto, o que acontece? Você tem essa queixa, né? Acho que a Célia pode falar melhor pra gente. E aí depois desaparece. Por isso que às vezes é importante a gente conhecer essa doença para a gente saber, né, os sinais e sintomas e procurar o diagnóstico o mais rápido possível. Porque é uma doença que, apesar de não ter cura, ela é totalmente tratável hoje, né? Ô, Célia, como é que você descobriu que você tinha esclerose? Eu era bem jovem ainda, bem mais jovem. Quando eu descobri, tinha filhos pequenos. Você tinha 33 anos. Certo. Tinha 33, filhos pequenos. E eu comecei a perceber, assim, a perda de força em membros superiores e inferiores, mas bem acentuada. E eu tive um sintoma que não é tão comum, mas que muitas vezes atrapalha, que é a dor. E comecei a procurar ortopedista. E o ortopedista percebeu que eu não tinha nenhum problema ortopédico, mas sim neurológico. E me encaminhou para um neurologista. E daí foi o neurologista que fez o diagnóstico. Exatamente. Esse é o médico, né, específico para diagnosticar, né, Michele? O neurologista é um médico que é capacitado e especializado para diagnosticar a esclerose múltipla. Porque às vezes, gente, vamos supor, as meninas estavam falando aqui e os sintomas, a relação dos sintomas. Às vezes você tá com a visão aí toda borrada, distorcida, embaçada. Aí você vai no oftalmo e o oftalmologista fala, não, mas tá tudo ok, tá tudo perfeito. Você fala, meu Deus, mas minha visão tá ruim. Então vai no neurologista, porque pode ser esclerose múltipla. Às vezes você está com um cansaço absurdo, né, Michele? A Michele estava falando. Na verdade, um dos sintomas muito comum é a fadiga, né? Porque hoje, com o avanço da medicação, hoje em dia as medicações estão muito avançadas, né? Diminuindo o número de surtos. A fadiga, que é uma queixa muito presente, né? 80% a 90% dos portadores têm fadiga. Sabe aquele cansaço físico mesmo e mental? Como a Célia disse, né? Às vezes você acorda e não tem vontade de fazer. Conta um pouquinho da fadiga pra gente, Célia. A fadiga, ela debilita, porque o portador de esclerose múltipla, ele tem a fadiga já às vezes pela manhã. Quando acorda, já acorda cansado. Já acorda com uma dificuldade muito grande em se levantar, em apoiar o corpo, sabe? E levantar e sair andando. É uma fadiga assim que domina o corpo mesmo e dificulta. Então, atrapalha muito. Eu acho que é um principal fator limitante e as pessoas não conseguem enxergar, né? Eles não conseguem ver a fadiga do paciente. E aí, às vezes, quando você vê um paciente jovem que não consegue fazer as atividades habituais, é preguiça, é cansaço, às vezes eles são mal compreendidos, né? Por isso a importância de a gente estar atento, né? A saber e com cuidado mesmo, porque é um fator limitante e que hoje em dia existe como a gente tratar isso, a fadiga. A gente hoje sabe, até pouco tempo atrás, não era indicado fazer atividade física, fazer fisioterapia para pacientes que tinham esclerose múltipla. Porque daí ia cansar mais, né? E eles já se então, sentem cansados. Já tá fadigado. Mas a gente sabe hoje em dia que com os estudos, né, com a nossa prática clínica, que os pacientes se beneficiam com a atividade física. Inclusive, essa é a intenção, né, do nosso projeto que a gente tem. E por que o sol é importante? Porque essa doença ela tem uma relação com a latitude. Quanto mais longe, por exemplo, os países mais nórdicos, quanto mais longe da linha do Equador, maior a incidência de vitamina D, né? Menor a incidência de sol, e esses pacientes não absorvem tanto vitamina D. Então, tem uma maior relação dos pacientes com esclerose múltipla que moram em regiões mais temperadas e frias. Gente, a importância daquele solzinho da manhã... A Célia estava contando que quando ela vai para o Nordeste, para o Norte, ela se sente melhor, né? É verdade. Quando a gente sai daqui do Sul e viaja para
o Nordeste ou para o Norte mesmo, que eu já fui uma vez para o Pará. E realmente lá os sintomas da esclerose múltipla foram muito amenizados após alguns dias que eu estava lá. Na nossa página do Face... Qual que é, Célia? Você pode procurar Alpen. Alpen, A-L-P-E-M, Alpen, Isso. que é este daqui, ó, Alpen. Na nossa página está falando sobre isso, tem um quadro que foi postado, acho que antes de ontem, sobre a importância da vitamina D para os pacientes de esclerose múltipla. Gente, eu vou repetir os sintomas aqui, eu acho muito importante. A gente está no mês da conscientização da esclerose múltipla, inclusive dia 27, que é sábado agora. Lá no Calçadão de Londrina, vocês vão fazer um mutirão de conscientização. Isso mesmo. Os pacientes, familiares, professores das universidades UEL, Unifil, Unopar, que faz uma parceria com a Alpen e faz um projeto de pesquisa e de auxílio aos pacientes, oferecendo fisioterapia de qualidade com pessoas que estão se especializando em neurofuncional. Tudo de graça, Michele? Isso, é gratuito. Na Tudo verdade, surgiu, né, a oportunidade de a gente fazer essa parceria com a Célia. E inicialmente a gente está avaliando os pacientes, né? Vendo a fadiga, força muscular, questão de equilíbrio, porque a gente sabe que com o tratamento adequado, esses pacientes podem ter uma qualidade de vida melhor. E a gente, após essa avaliação, né, que é feita na Unifil, mas com o apoio da UEL e a Unopar, a gente consegue inserir esses pacientes nesses programas de reabilitação, porque até pouco tempo atrás pouco se sabia, né? Então tem que ter um tratamento adequado para essa população. Então, ó, se você já foi diagnosticado com esclerose múltipla, você pode ligar no telefone 3259-1457, que é o telefone lá da Associação de Esclerose Múltipla, e o pessoal vai ajudar você, a ter mais qualidade de vida. Agora, se você está em dúvida se tem ou se não tem, presta atenção nos sintomas. Fraqueza muscular nos braços e nas pernas, formigamento em alguma parte do corpo, desequilíbrio ou falta de coordenação motora, visão dupla ou perda de visão, problemas na fala e na audição, tremor nas mãos, fraqueza ou aquele cansaço exagerado e depressão. Procure o seu neurologista. Isso é muito importante, tá bom? E na verdade, Lu, desculpa, às vezes é um sintoma que aparece, né? Não são todos os sintomas que podem aparecer de uma vez só. Por isso o nome é múltipla. Depende a que parte do cérebro é afetada, então aí aquela parte do corpo que vai aparecer a deficiência, que pode ser temporária ou permanente. Obrigada, Michele. Obrigada, Célia. Inclusive, as meninas querem sortear essa camiseta junto com esse laço que eu tenho aqui também. É só ligar agora no 3315-1390. A primeira ligação leva a camiseta da conscientização da esclerose múltipla, tá bom? Obrigada, meninas. Um beijo para todos lá.